Do sonho à conquista, há muita vida real pelo caminho. A jornada até a aprovação não é fácil. Entre trabalho, estudos e compromissos diários, o tempo parece nunca ser o suficiente. Sem falar no medo de não dar conta ou na ansiedade de por onde começar. Mas uma coisa é certa: o que impulsiona todo mundo a seguir em frente é o sonho, o desejo de construir uma carreira sólida, de conquistar estabilidade, de abrir as portas para uma nova etapa na vida. No CEISC, sabemos que sonhar é o ponto de partida, mas é o aprendizado, o planejamento e a estratégia que transformam o sonho em realidade. Por isso, ensinamos as pessoas a aprender, de verdade. Somos especialistas nisso. Nosso jeito de ensinar vai além do conteúdo técnico. Aqui, a gente entende o seu ritmo, suas dúvidas e sua realidade. Preparamos você não só para passar nas provas, mas para enfrentar os desafios de uma carreira inteira. Porque no final, o verdadeiro sucesso é mais do que passar em um exame, é transformar o seu futuro. Cada vez que essa transformação acontece, temos a certeza de que o nosso sonho também se tornou realidade. Imagina um lugar onde o aroma de um café especial se mistura ao sabor intenso do chocolate artesanal. Um espaço acolhedor no coração de Santa Cruz do Sul, feito para quem aprecia momentos de qualidade. Na Caterino, cada detalhe é pensado para transformar o seu dia em uma experiência única, seja para uma pausa rápida, um encontro especial ou simplesmente para aproveitar um instante só seu. Mais do que café e chocolate, oferecemos um ambiente onde o sabor e o bem-estar caminham juntos. Caterino Chocolate Premium, um convite para viver o melhor da vida em cada momento. Na rua 28 de setembro, número 200, no centro de Santa Cruz do Sul. Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast Papo de Basquete. Esse podcast aqui que a gente faz aquela análise, aquela corneta, aquele detalhe que a gente gosta de falar sobre basquetebol, sobre os últimos jogos do CEISC União Corinthians. A gente tem uma sequência de jogos aí, a gente esperou a rodada acontecer lá no Nordeste, né? 2 derrotas, Fortaleza e Unifacisa, e aí viemos para casa, onde que nós tivemos mais 2 derrotas na sequência, fizemos uma vitória, e já o primeiro jogo abrindo a série do playoff contra o Flamengo. Hoje eu bate-papo aqui com ele, sempre, fiel escudeiro, Jaime Freidrich. Tudo bom, Jaime? Tudo bem, Cruxem. Um bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência, né? O horário que estiver assistindo o nosso podcast, sempre não deixa de se inscrever no canal do YouTube da Rádio Gazeta, também deixar o like no nosso podcast e compartilhar com os amigos nos grupos de WhatsApp. Perfeito. Compartilha com a mãe, com o pai, com o cachorro, enfim, com o seu vizinho. E para a gente discutir bastante esses últimos jogos do União Corinthians, primeiro analisando essa reta final de fase regular e depois o primeiro jogo da série do playoff contra o Flamengo. Na realidade são 4 jogos, para cada jogo 1 hora de papo, a gente tem 4 horas de podcast, é mais ou menos isso, Jaime? Olha, eu acho que a gente vai ter que, infelizmente, fazer 4 partes. 4 partes de 10 minutos, assim, mais ou menos, né? A gente gosta de basquetebol, se deixar a gente vai longe, né? Vai. Mas a gente vai dar uma pincelada. Eu fiz um resumo e tu deve ter aí no teu celular, com certeza, né? E cada jogo uma história completamente diferente, né, Cruxem? Exatamente. A gente começa pelo primeiro jogo contra o Mogi, né? Eu botei assim, marca individual batida pelo Fabrício. A gente não pode deixar escapar isso. É um mérito para ele. Segunda maior pontuação da temporada individual. Essa temporada, e né? a maior pontuação de um jogador do União Corinthians desde o retorno do basquetebol. Perfeitamente. Da elite. Eu botei duas frases aqui. Lei do ex e rebotes. Sim. Então esse foi o jogo que ficou caracterizado pelo um excelente jogo do Dikembe, excelente jogo do Duane. Cara, o Duane pegou 12 rebotes, o Dikembe pegou 14 rebotes. De 50, 26 eles pegaram. Somente eles, 50, alguma coisa por cento dos rebotes da equipe. Exatamente. E o Dikembe, Cruxem, primeiro, antes de falar do jogo, chamou a atenção físico dele. Perfeito. Né?
físico do Dikembe, assim, Perfeito. um jogador totalmente diferente. Ele tá tendo uma função mais de... Não é o principal jogador da equipe do Mogi, é mais o elenco do Mogi é protagonista. Eu gosto muito do técnico Fernando Pena. Também gosto dele. Dos elencos. Desde o ano passado, quando o time era mais jovem, mas mostrava algumas valências muito interessantes, com o Menca, com o Gregatti, que hoje está no Pinheiros, e agora com um elenco bem mais encorpado, que é, acho que isso que todo mundo temia, né? Quando desse um elenco mais encorpado para o Fernando Pena, o time ia ser um time que ia dar trabalho no campeonato. Foi exatamente o que aconteceu. Foi a São José ontem. Foi a São José e acabou fazendo crime. E agora é o único time que jogou fora de casa nessa primeira ganhou, série de playoff exatamente. e ganhou. Mas também era o confronto mais equilibrado, Sim. vendo na tabela que era o 8º contra o 9º. Perfeito, né? perfeito. A gente, mais uma vez eu falo, sangrou muito essa questão. Eu acho que assim, ó, nós fomos jogar em Rio Claro, lembra? Sim. Nós fomos jogar em Rio Claro, equipe nossa já estava com o técnico Leandro Iriarte. Estávamos jogando contra uma equipe do ex-técnico do União Corinthians, do CEISC. Tinha sido mandado embora o Sérvio, né? Sim. Tinha sido demitido, assumiu então. E naquele jogo, para mim, ficou claro. Parece que não. O Jaime era o assistente técnico. Eu sou jogador. Aí o Jaime assumiu como técnico e o fulano foi embora. Cara, eu vou jogar a vida pelo Jaime. Eu vou dar tudo por ele. Eu quero ganhar esse jogo para mostrar que realmente a diretoria estava certa, nós, os jogadores, estávamos certos. Independente do trabalho bom que o Rodrigo tenha feito ou não, muito contestado por mim, mais pela personalidade dele, os caras foram lá e entregaram o jogo. Deixaram o jogo. Pô, ontem 2 jogadores que um teve uma passagem excelente aqui, que foi o Dani Johnson, e o outro que tinha altos e baixos, né? Muito mais pela característica que ele estava aqui com 290 quilos e lá em Mogi o cara tá fininho, correndo, puxando contra-ataque, esforçado, se apresentando. E aí, cara, ninguém botou nos olhos assim, cara, esses caras não vão jogar. Esse cara é a lei do ex, cara, não vou deixar ele se criar. E os caras se criaram. Deixaram se criar, né, Cruxem? Eu acho que é algo grave que a gente vai analisar em todos os jogos do União Corinthians na temporada, já adentrando o playoff, e também a gente vai falar sobre o primeiro jogo da série contra o Flamengo também. É um time que não tem identidade. Exato. É um time que não abraçou a comunidade, é um time que... A gente pode falar isso agora. A temporada já está indo para a reta final. A gente já viu 39 jogos desse time do União Corinthians. Não tem como jogar diferente do que isso. Não tem como jogar diferente. Mas é uma incógnita, não concorda comigo? Sim. É um ponto de interrogação. Sim, é um time que a gente não sabe como é que ele vai entrar dentro de quadra. Independente se o jogo é fora de casa, até a gente tem a probabilidade maior de ver o União Corinthians não apresentando um bom basquete, porque a gente viu que o time só venceu 5 jogos durante a temporada regular e fez bons jogos até em algumas ocasiões, fez até um bom jogo contra o São José fora de casa, que perdeu só por 2, mas a maioria das vezes não fez jogos Eu acho que bons. o melhor jogo que ele fez fora de casa, para mim, o reforço foi contra Caxias em Caxias. Sim. Pela rivalidade, mas fez um bom jogo. O primeiro jogo, o segundo jogo do Cárdenas. Sim. Um baita de um jogo. Acho que ali a gente se impôs um basquetebol coletivo. Sim. E jogou muito bem fora de casa. Para mim, a única partida da apresentação fora de casa. Pois é, aí a gente vai olhar para esse retrospecto agora de partidas ruins fora de casa, na reta final chegou a preocupar porque esse desempenho apático fora de casa veio para Santa Cruz também. Até porque eu tinha falado, desculpe, a gente veio de 2 derrotas lá no Nordeste, 2 derrotas, uma por Fortaleza inacreditável, outra por Unifacisa, que a gente podia até administrar a diferença e perdeu. E aí a gente veio para 3 jogos dentro de casa e eu vivia falando, dos 3 jogos, o jogo mais tranquilo e possível era o jogo de São José, nós ia pegar 2 pauladas de cara, que era Mogi e era o Corinthians. E aí a gente foi para o segundo jogo. Veio para o segundo jogo já com uma derrota nas costas do jogo do Mogi, criticado pela torcida, vaiado em alguns momentos, os jogadores saíram, a torcida saiu mais cedo da quadra, foi embora, porque ficou desenhado que a gente não teria condições de ganhar. Apesar do placar ter terminado só apenas 5 pontos, né? Foi uma partida, Cruxem, dominada. Frustrante de Exato. assistir. Frustrante, era só o Veríssimo que conseguia criar alguma coisa em quadra. O resto dos jogadores apáticos. Muito apáticos, E muito mesmo. Aproveitamento muito ruim. Aí a gente veio pro jogo contra o Corinthians e aí eu coloquei aqui, primeiro e segundo quartos equilibrados, e o terceiro quarto
frustrante. Eu diria que, Cruxem, um jogador desequilibrou. O Corinthians estava fazendo uma boa partida, muito boa no primeiro tempo. Só que teve um jogador ali que impediu que o União Corinthians abrisse uma vantagem maior, que foi o Elijah Clark. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Ele desequilibrou onde? Defendendo ou atacando? Atacando. E aí a gente não consegue... Tudo bem, vamos dar as louros de César a César, né? Teve algumas bolas que o Clark meteu, realmente bolas que a gente viu. Aquela bola no final, então, do primeiro tempo. Meu Deus do céu, uma bola, a gente vai dizer espírita. Pô, o cara faz tipo de bola, ele chuta da linha, não é de a linha de 3 E outro, o cara quente no jogo, exatamente. O cara sentindo o momento bom, assim, né? Exatamente, e ele procurava a bola, e o técnico, o Jesse, foi muito inteligente, sacou ele, mas aí no final, aquele 1 minuto e pouco, ele voltou. Assim, cara, eu sei que final de jogo tu vai pegar a bola e tu vai mandar a bola. E aquilo, né, Cruxem, eu até falei durante a partida, abri o microfone para falar isso, claro que o tempo todo provocando a torcida, e a torcida provocava ele provocava de volta, porque ele gosta dessa fumaça. Ele gosta da pressão. E isso cresceu ainda mais o ego dele, porque ele estava fazendo uma baita numa partida. A gente não pode esquecer que quem fazia isso quando jogava contra o Corinthians aqui era o Góis, né? Sim. O Góis atiçava a torcida, jogava contra a torcida, botava a torcida, sabe, contra ele, e ele gostava disso porque isso era o combustível dele. Mas eu botei aqui. Teve uma sequência de um ataque, terceiro ou quarto, acredito. O Vitão abriu livre lá dos 3 pontos, chutou. Aí a gente veio para ataque, errou. O Corinthians vai para ataque com uma armação do Elinho impecável. Mais uma vez. Impecável. Elinho, simplesmente, para mim, nas condições, ele e o Jorginho de Paula são jogadores de seleção brasileira. Impecável a armação do Elinho. O Elinho joga e faz a sua equipe jogar. Assim, se o projeto do Corinthians acabar mesmo lá em São Paulo, Cruxem... Mandar buscar rápido. Manda buscar rápido, viu? Paga uma viagem primeira classe para ele, para o Salgado Filho, depois busca ele numa limusine até Santa Cruz do Sul. De gala. De gala, um jogador de gala. E aí, na sequência, vai pro ataque o time do Corinthians Paulista, mexe a bola, Vitão abre, o Elinho rasga para dentro, joga a bola para fora, Vitão completamente livre, os 3 pontos, chuta a bola e cai. Aí tem um ataque seguido, um ataque do Corinthians e tudo mais, aí vai mais uma bola igual. Aí não me lembro se acho que foi o Cauê Borges que rasgou para dentro e jogou a bola para fora. Vitão, do mesmo lugar que ele tinha metido as 2 bolas, ele meteu a terceira bola de 3 pontos. E aí eu fico me questionando, poxa, será que ninguém consegue fazer essa leitura dentro da quadra? Será que é tão desligados assim os nossos jogadores de dizer assim, cara, o Jaime meteu uma, o Jaime meteu 2, cara, o Jaime não vai meter a terceira? É que são jogadores que, infelizmente, Cruxem, muitos deles, os nossos principais jogadores, não têm a cultura da defesa. Nenhum deles. Tirando... Desculpe. Principalmente os homens que detêm o maior tempo de jogo. Góis, que está numa crescente agora. Barnes e Hollowell. Esquece. Assim, Cruxem, eu vejo, por exemplo, o Hollowell com bons números de rebotes, bons números de tocos. Tá aqui, ó, no jogo, ele fez 21 pontos e pegou 13 rebotes no jogo contra o Corinthians Paulista. Quantos tocos no jogo ainda, Cruxem? Um toco. O Hollowell tem uma média boa de tocos por jogo, sim, assim. Sim. Aí tu pensa, bom protetor de garrafão. Mas pra mim, num geral, quando tu olha o jogo, às vezes são números vazios. São números vazios, porque a defesa do União Corinthians, e aí não vai só do Hollowell, mas como um todos, porque a defesa são os 5 jogadores dentro de quadra. A defesa do União Corinthians é muito parada, o time adversário roda demais a bola, não tem uma rotação da defesa, é muita troca, e quando tem a troca, por exemplo, o Barnes, ele vai sempre ficar no bloqueio, ou o Góis também, ele acaba ficando sempre em cima do bloqueio, ou principalmente esses jogadores de perímetro, tirando o Veríssimo, aí prejudica muito a defesa do União Corinthians, prejudica muito mesmo quando alguém fica dentro do bloqueio. No quinteto inicial nós temos 2 jogadores que marcam forte, que eu gosto, que é o Devon Scott, o Veríssimo, tranquilo. O Cárdenas tenta, às vezes ele fica em bloqueio e tudo mais, mas o Hollowell e o Barnes, eles ficam todos... O Elinho jogava pick and roll na cabeça junto com o Lucas, não, com o pivôzão grande lá, o Cauê. Lucas Cauê. Sim. Ele ficava em todos os bloqueios. Tudo bem, eu também ficaria em todos os bloqueios do Lucas Cauê, porque o Lucas Cauê tem 2,50. E é enorme. Por 2,90 de largura. Mas, cara, vai o pivô, ajuda um pouco, retarda, volta, faz alguma coisa. Não, o que acontecia? A troca imediata. Antes de acontecer o corta-luz, já tinha a troca.
Aí o Barnes descia até metade do garrafão, entregava para algum lateral, seja Cárdenas, seja Roller e tudo mais, corria lá para a ponta e aí ficava a Devon Scott mano a mano com o Elinho. Era tudo que o Corinthians queria. E é muito difícil, Cruxem, quando tu... Aí eu digo assim, é muito difícil quando tu tem um jogador como o Barnes, que é um jogador que vai sempre ficar no bloqueio, principalmente porque essa questão da altura dele prejudica bastante. Ele não é um jogador forte para brigar com força para cima do bloqueio, para sair junto. E aí muitos técnicos, para ajudar isso, modificam toda a defesa para ajudar esse jogador. Tu falou que eu ia comentar agora. Modificam a defesa para ajudar. Qual defesa que poderia se encaixar num jogo quando tu tem dificuldades de bater em corta-luz? A defesa zona. E aí eu fico batendo o martelo lá em cima. Lógico que não vai ser agora, aos 46 do segundo tempo, que ele vai pegar o time dele e vai botar para jogar 40 minutos em zona. Mas, cara, a leitura da comissão técnica já devia ter sido feita há muito tempo, que grande parte do jogo eu tenho que me adaptar a esse time a marcar zona. Por que eu vou botar o Jamie Frederich a tomar porrada, ficar em bloqueio e o time abrir? Porque quando o Barnes fica em bloqueio, não é o problema que é o homem do Barnes que vai fazer a jogada. Porque tem a troca. Muitas vezes o Elinho foi rei de dar passe no meio das pernas, de dar passe jogado, de jogar a bola do outro lado da quadra para pegar o americano... O Clark. Não, o outro. O Thomas. Thomas? O Devonta Thomas. Ah, não, o Thomas nem jogou no jogo. Não, já te falo aqui o nome dele. O Mumford. O Mumford não é americano, né? Desculpe. O Mumford que pega do outro lado da bola e chuta de 3 pontos, jogando do lado oposto. Cara, porra, a gente tem um monte de situação dessa que aconteceram. Iniciando aonde? Iniciando na troca. Cruxem, vamos marcar a zona, vamos dar gás pro time adversário. Não sei, tenta, vê. Porque a gente tem uma dificuldade enorme marcando o homem, a gente fica batendo e tudo mais. E parece que, sabe, a gente continua nessa questão e o time continua sangrando. É muito difícil, assim, Cruxem, quando tu tem uma defesa que tem essas lacunas fortes, assim, aí tu cansa muito o ataque, Exato. porque tu joga muita pressão nas costas do ataque do União Corinthians, e aí tu tem um ataque que muitas vezes começa a ficar afobado, né? O ataque do União Corinthians, os jogadores começam a ficar mais individualistas, né? Querem decidir, bate uma síndrome de protagonista em vários dos nossos jogadores, e aí sobrecarrega o time. A grande verdade é que, mais ou menos, eu falei aqui, né? O primeiro e o segundo quarto foram quartos compatíveis, quartos legais. A gente terminou, se eu não me engano, 5 pontos atrás, né? Foi 28-20 para nós e depois 27-18 para eles. Eu acho que 3, 4 pontos a gente terminou atrás. E aí a gente vai para o segundo quarto, toma de 23-16, né? Mas a gente não consegue ter a competitividade de estar fazendo jogo duro, jogo o tempo inteiro dentro da nossa casa. Exato. Exatamente. E aí a gente perde, a gente não tem uma padronização, né? Porque daí sai da padronização e vem para o individualismo. Mais uma vez eu digo, a gente tem um esqueleto que é uma chegada, muitas vezes o poste baixo, mas 95% das jogadas do 6 com o Corinthians é o pique na cabeça. Sim. Seja ela com o Barnes armando, seja ela com o Jonathan armando, seja ela com o Góes armando, é pique na cabeça. Se tu pega alguém que joga a não receber essa bola do lado oposto, se o pique da cabeça for dobrado, muitas vezes, e isso aconteceu no jogo de ontem, a gente vai falar, o Barnes fica completamente perdido, porque ele perde o pique, porque ele recebe essa pressão, os laterais estão sendo marcados a não receber e ele não tem para quem passar essa bola. E aí nós jogamos contra quem? Cronômetro de 24 segundos. Sim. Que tá lá, 17, 16, 15... Não, já chega no ataque. Quando um time, então, faz uma pressão na saída de bola do Corinthians, né? Cruxem já chega no ataque faltando 17, 16 segundos. E aí, às vezes demora, começa a fazer, inicia a jogada com 10 segundos. Aí acontece essa dobra na marcação em cima do Barnes. E aí faltam 5 segundos, a bola tá presa na mão do Barnes, sendo dobrado e não tem opção de passe. Exatamente. É o que tem acontecido e muito. Mas esse segundo período, terceiro e quarto, o Corinthians mostrou, e aí eu falei isso, né, Jaime? O porquê que está com o mesmo time desde a temporada passada, o porquê que tem o mesmo técnico da temporada passada, o porquê que foi o nosso algoz na temporada passada, e o porquê que chegou em 6º lugar, se eu não me engano, na fase classificatória. Isso aí. Poxa, então, sabe, perdemos para uma equipe
ou 2. Se a gente for pegar e fazer de posições, eles estão 6 posições na nossa frente, o né? O Corinthians ele mudou muito pouco comparado com a temporada passada. Na verdade, o Corinthians, de mudança mais notória, trocou do Sommer por Gabriel Novaes. Exatamente. Olha que upgrade que coloca no time, sabe? E o Novaes nem jogou contra a gente. Jogou muito pouco. Não jogou. Aí não jogou contra a gente? Novaes e nem o outro americano, Devonta Thomas. É. O Corinthians veio com, 2 peças fundamentais para o time do Jesse Leite. Lucas, não veio Santa Cruz. o Cauê Borges jogando muito pouco. Não Sim. sei se vindo ainda de lesão. É que o Cauê Borges, ele não é mais aquele jogador, né, Cruxem, que vai jogar protagonista de um time, né? Não é aquele Cauê Borges do Caxias mais, né? Exatamente, né? Mas ele é uma peça fundamental na rotação do Jesse Leite. E aí, já fui pro quarto e eu vendo a... E aí aquilo que a gente fala, né, Jaime? A gente comenta isso lá. Vários jogos que nós fizemos do Corinthians, da temporada passada ou dessa temporada, pelo menos contra Minas, né? Perdeu contra Minas aqui, mas a torcida bateu palma. Porque soube que chegou no limite, o time ultrapassou. Sim. Aconteceu contra o Corinthians Paulista. Chegou no limite, o Corinthians Paulista ultrapassou. Sim. Porque daí vem a qualidade técnica. Porque ali chegou um momento que o União Corinthians conseguiu voltar pro jogo, né, no quarto período. Exato. Voltou bem pro jogo, mas assim, principalmente nas mãos do Clark ali, o Elinho controlando o jogo também, na experiência que ele tem. Pô, o Elinho tem quase 40 anos, né? Eu acredito que esses 40 anos são jogando basquete também, né? Então, ali foi qualidade mesmo que passou por cima do União Corinthians. A qualidade do Corinthians, ela é maior no papel e isso se mostrou dentro de quadra na reta final. Aí a gente foi pro jogo quarto, né? Possivelmente dentro de 2 derrotas que a gente teve fora e 2 derrotas, o quinto, né, dentro de casa. E aí eu falei que esse jogo, na minha concepção, era o jogo mais palpável, o jogo mais interessante para a gente, de repente, demonstrar uma vitória, um jogo bom e sair daqui com uma moral legal para ir para o primeiro jogo do playoff. E isso acabou acontecendo. Pois é, um jogo que começou assim, bem equilibrado mesmo. No primeiro período, acho que até o São José largou na frente. Na verdade, o São José buscou o jogo no segundo, né? Foi 30-20 o primeiro período. Começo fulminante do União Corinthians. Área pintada, transição, bola de 3 pontos, contra-ataque, muita marcação, mas muita marcação mesmo. Né? E nesse jogo aqui eu botei que me chamou a atenção o coletivo do jogo. E aí eu falo que esse time é um time que tem uma experiência muito grande e que quando quer jogar coletivo, me desculpe, eles fazem bons jogos. E aquilo, né, Cruxem? O São José, quando vai enfrentar a equipe do São José nessa temporada, tem que ter em mente que um jogador na equipe do São José que faz toda a diferença no time se ele está tendo uma noite boa ou uma noite ruim, que é o Adiel Borges. Exatamente. O Adiel tendo uma noite boa... Olha, o time do São José pode até bater Franca, pode até bater Pinheiros ou Flamengo. Mas eu acho que ele jogou muito bem aqui. Eu acho que o restante do grupo não conseguiu acompanhar ele. A questão é que o Adiel, ele foi bem até, mas só que o Adiel, ele é o cara quando ele tá com um ritmo bom de jogo, matando as bolas dele também, não só distribuindo o jogo, como ele fez bem contra o União Corinthians. O Adiel, ele distribuiu bem o jogo, como sempre faz, mas na questão da pontuação, ele sendo um dos cestinhas do campeonato, o Adiel, a primeira bola que ele chutou foi no segundo período e foi um airball. Exato. Mas voltando ao 6, que é o União Corinthians, né? Para mim, desde o começo, até o final do jogo, a gente mostrou a nossa superioridade, a gente mostrou a nossa coletividade, que eu acho muito interessante isso. Mais uma vez eu digo, esse time, quando ele é coletivo, ele é um time, cara, que tu não sabe. Cara, teve uma jogada no segundo tempo, que passou na mão de todo mundo, um assist que acabou chegando na mão do Devin Scott, deu um passe picado pro Veríssimo. E o Veríssimo, cara, passou na mão de todo mundo. Era um contra-ataque. Sim. Tava a bola de 3 pontos do Richtimer, ele deu uma finta, rasgou para dentro, jogou na cabeça do garrafão e o Devon Scott podia chutar, também deu um passe quicado, desequilibrou o time de São José. Não sei se, acho que era o Leandro Siqueira, né, que tava, ou o Viana, falaram que jogada coletiva, que jogada bonita. E eu falei, cara, esse é o time que a gente gosta de ver jogar e tem potencial para fazer jogar isso. Tu vê, o nosso time, quando eu falo nosso, porque é nosso, a gente abraça o time, né? Muitas vezes ele deixa de ser coletivo para ser individual e tu vê poucos jogadores no ato do arremesso darem um assist. Olha quantos jogadores a gente vê. O Elinho é um que faz isso direto. Sim. Ele está no segundo andar, lógico que isso é visão periférica. Centésimos de segundo. Tem jogador que faz isso direto, que dá esse assiste direto, né? O Adiel é um jogador que faz isso, procura os seus jogadores, né? Quantas vezes o nosso time
Né? Tem um jogador que às vezes eu vejo fazer isso. 2, o Devon Scott e o Rittscheider. Muitas vezes estão no alto do arremesso e deviam um jogador e dão esse passe. Sim. Sabe? Então, jogadores que são possivelmente definidores, jogam de costas, né? Eles poderiam fazer isso menos e receber mais bolas, eles que proporcionam mais isso aos seus colegas. Quando esse time é coletivo e joga tranquilo, joga bem, joga com vontade, com decisão, a palavra que a gente usa mesmo é tesão do basquetebol, sabe? Ele fez um jogo contra o São José, mesmo que o São José tenha buscado 2 vezes, acho que o placar, tranquilo, jogo legal. Poxa, jogo para tu pegar tuas malas e ir pro Rio de Janeiro e falou, cara, vou entrar com vontade, com tesão, com procedência de fazer um jogo legal contra o São José, eu vou jogar, abrir o playoff número 1. Pois é, o Góis também fez uma boa partida contra o São José, principalmente distribuindo o jogo. O Góis, que muito contestado nessa reta final da primeira fase, né, devido a todas as questões ali que aconteceu de bater palma para a torcida ali no jogo contra o Mogi, né, Cruxem pegou muito mal com a torcida. E o Góis, ele deu a resposta dentro de quadra, né? Contra o São José, principalmente, né? Ele fez essa boa partida, não só matando bola, mas também distribuindo o jogo muito bem. Bom, aí a gente foi naquele intuito de todo mundo dizendo o que nós iríamos fazer, o que nós teríamos que fazer, que o jogo seria um jogo importante. Importante ressaltar, né, Cruxem? A gente vai falar agora do jogo 1 dos playoffs, né, contra o Flamengo. Importante ressaltar, né, que tudo que aconteceu entre o último jogo da temporada regular para o primeiro jogo dos playoffs, né? Não digo em relação ao União Corinthians, mas com o adversário Flamengo, que é muito importante a gente pontuar isso antes desse primeiro jogo. Exatamente. Né? O Flamengo, ele antes desse primeiro jogo dos playoffs, ele tinha pela frente Champions League das Américas. Para quem nos acompanha, quem é do mundo do futebol, é praticamente a Libertadores do basquete. Exatamente. Onde o Flamengo... que te dá vaga na final para disputar o Mundial. O Mundial de clubes. Isso. Onde o Flamengo disputaria o Final Four, que é basicamente a fase semifinal Nacional do Uruguai, Boca Juniors da Argentina, que sediou. E o Franca. Franca e Flamengo. Isso aí. O Flamengo foi, então, caiu na semifinal contra o Boca Juniors, do outro lado, Franca e Nacional. O que se imaginava quando se chegou à fase semifinal ali, Cruxem? Que seria uma final entre... Brasileiro. Ou até Nacional e Flamengo. Ou até o Nacional chegou invicto na semifinal contra o Franca, né? Exatamente. O Flamengo se imaginava que era mais time que o Boca Juniors, que o técnico argentino Sérgio Hernandes ia conhecer bem como enfrentar um time argentino, né, na fase semifinal, mas não foi isso que aconteceu. O Franca, primeiro, fez um jogo muito bom e passou tranquilo contra o Nacional do Uruguai. Chegou a invencibilidade deles e chegou na final. E o Boca Juniors atropelou o Flamengo. Só que antes, aqui na NBB, o Flamengo estava vindo de derrotas consecutivas. O Flamengo vinha da pior campanha da história da temporada regular do NBB, nunca tinha perdido 10 jogos, perdeu de 30 pontos para o Pato Basquete, perdeu aqui em Santa Cruz para o União Corinthians, perdeu em Caxias para o Caxias. Isso. Então o Flamengo vinha tropeçando perdeu para o Rio Claro também na temporada regular. Exato. Então esse Flamengo perdeu jogos bobos ao longo da temporada. E chegou no Final Four da Champions League das Américas, levou uma sacolada do Boca e na disputa do terceiro lugar com requintes de crueldade levou 30 pontos de vantagem do Nacional do Uruguai. E aí não deu para segurar, o Hernandes foi demitido do comando técnico do Flamengo. Assumiu no seu lugar o Fernando Pereira, que quem comanda a equipe dos playoffs de forma interina. Fez um baita trabalho com seleção de base, mas era a primeira experiência dele como treinador de um time adulto. E aí a gente vê o que muda, né? A determinação dos jogadores, a vontade dos jogadores. Uma mexida grande no quinteto inicial. Deu para ver que ele optou por um time alto, veloz e de defesa forte. 2 jogadores na posição número 1, aliviando mais o Gregatti, Baralha e Gregatti, 2 argentinos. Negrete. Negrete. Que dão realmente... Foram praticamente responsáveis por 90% dos pontos no primeiro quarto. Né? Mas a gente... para mim, né, o título, né, a manchete desse jogo ficou mensagem dada. Mensagem muito bem dada pelo Flamengo, né?
Não, ficou muito claro ao longo do quarto período que o técnico Fernando Pereira ele foi colocando os garotos faltando 1 minuto para terminar o jogo, quando o jogo já havia chegado perto dos 30 pontos de vantagem. Exatamente. Até afrouxou. Antes, não afrouxou. O técnico do Flamengo deixou em quadra Gui Deodato pressionando o Nate Barnes do minuto 1 até o minuto 40. Inacreditável. E aí, mais uma vez, como aconteceu com o Corinthians e São Paulo, que está num nível elevado, mais uma vez a gente fez um primeiro quarto e um segundo quarto dentro de um controle muito legal. Marcando, jogando internamente, jogando externamente, botando bola de 3, não muito, mas fazendo contra-ataque, falta e cesta, sabe? O time veloz, o time repartindo a bola. E aí o que o Flamengo quer? O que Franca quer? O que Pinheiros quer? O que esse time quer? Bola na mão, ainda mais quando tu joga dentro dos teus domínios, tu quer a bola. E no primeiro e segundo quarto, o Corinthians, né? Eu sei isso que o Corinthians dificultou muito essa bola na mão pro time do Flamengo. Tanto é que quem teve mais volume de arremessos, Cruxem, no primeiro tempo foi o União Corinthians. O União Corinthians arremessou para quase 90 pontos no primeiro tempo, enquanto o Flamengo arremessou para 70, 80 mais ou menos, assim. Então, o União Corinthians que teve mais volume de jogo no primeiro tempo, apesar da vantagem do Flamengo. E a gente teve um pouco melhor aproveitamento. E a gente não pode esquecer que o Flamengo foi buscar no finalzinho do segundo quarto, passou à frente, e a gente teve oportunidade ainda de uma bola do Devin Scott de chutar de 3, da gente também botar deixar o jogo em 2 pontos. Exatamente, deixar 2 pontos, ou seja, o jogo fora de casa, jogando com propriedade dentro lá do Maracanãzinho. 2.000 pessoas, que parece que tem 200, né? Pois porque é. Aquilo lá é absurdamente grande, grande, que né? aconteceu no mesmo um pouco antes do jogo do Flamengo no futebol. É. Né? Então. Mas aí a gente vai pro intervalo. E aí o meu comentário na rádio, né, junto contigo do lado, a gente vendo na televisão, no vídeo, né, a preocupação da possibilidade, de repente, de ter a síndrome do terceiro quarto, que muitas vezes esse time demonstrou durante a história dele no campeonato do NBB. Exatamente. Tanto no primeiro turno como no segundo turno, muitas vezes, tanto fora de casa como dentro de casa, muitas vezes o terceiro quarto dava uma desligada. E não teve outra, né? A gente deu uma desligada, teve uma sequência de ataques nossos que não começaram a acontecer, porque daí a gente partiu. E aí que eu quero frisar, né? O jogo individual, esse jogo ficou claro. Claro que tem jogadores que estão jogando ou pelo scout, ou pela renovação do ano que vem, ou pela pontuação, ou para fazer do Bodobo. Cara, dá uma olhada. Negrete, 30 pontos, Wesley, 19, Cummins, 12, Baralli, 11, Johnson, 11, Gui, 10. Agente Veríssimo, 15, Barnes, 14, Holloway, 11. O resto tudo abaixo de um dígito. Cara, tem coisas nesse time, né, que quando dá certo, e aí eu falo do jogo principalmente do São José, aqui dentro de casa, nós tivemos vários ataques, Jaime, que nós estávamos chegando, o pique estava acontecendo na cabeça pro Barnes, o Barnes estava saindo com 2 na garupa dele, e ele estava mandando a pera. Eu te pergunto uma coisa... Só deixa eu terminar meu pensamento. Olha o que aconteceu. A bola do Barnes, caía. Inacreditável. Tem alguns chutes dele que tem que tirar o chapéu para ele. Sim. Bola chegando, ia lá dentro, o inside, que o técnico fala, e vinha para fora, outside, pegava ele de fora. Com 6, 7 segundos de ataque, chutava, caía. Cara, quem foi o rei do jogo? Quem jogou muito bem? O Barnes. Como é que aconteceu? O cara é demais e tudo mais. Quando a bola não cai, como é que fica? Aí a gente segura na mão. E foi o que aconteceu. Por que a bola não caiu do Barnes? Porque ele não queria chutar, ou porque ele estava chutando aquela... Porque ele estava com um cara de 2 metros grudado nele. Ele não conseguia nem respirar no jogo, praticamente. O fundo bola, quando cobravam, ou era na mão do Veríssimo, ou era na mão do Jonathan, ou era na mão do Góes, ou era na mão do Holloway, porque ele já estava a não receber. E isso quebrou completamente o nosso time. Eu acho que o União Corinthians poderia ter apostado um pouco mais no Devon Scott nesse jogo, ter apostado mais em jogar dentro do garrafão, e com o Devon também poder espaçar mais a quadra também, com o Devon dentro do garrafão, jogando de costas para a cesta, porque para mim ele tem mais qualidade e mostrou isso em muitos momentos da partida contra o Wesley e contra o Dória. O que tu falou?
Eu tenho falado isso direto. Nosso time tem que espaçar a quadra. Para esse time individualista no coletivo que tem, porque o que eu quero falar do potencial de cada um, né? Se jogar fechado, eu tô jogando de costas. Quantas vezes o Holler eu botava a bola de costas, ia picando e queria ir lá para baixo? Perdeu o quê? 2 ou 3? Quantas bolas ele pegava, começava a fazer isso, eu falava... Lógico, tava o Viana narrando e eu ficava no canto do lado do Jaime, né? Passa a bola, pelo amor de Deus, passa a bola. Ia lá, pum, perdi a bola. O Barnes, pim. Até o Dória roubou a bola do Barnes. Sim. Até o Dória foi lá e tirou. Cara, se a gente não vai mudar esse tipo de jogada agora, a gente não vai mudar, não vai ser agora no final do playoff que vai se mudar a estrutura do jogo. Mas eles são obrigados a fazer uma leitura diferente. Porque se eles não fizerem uma leitura diferente, nós vamos perder para o individualismo desse time. E esse time já demonstrou que dentro do seu potencial individual pode jogar coletivo. Mas se o Barnes quiser só tomar pique na cabeça e ficar segurando a bola, aí quando não tem mais, e ontem, Jaime, a gente viu 2 ou 3 vezes ele perdeu o pique da bola e não tinha para quem passar. Sim. Time parado, né? Parado, o resto fica parado. Quando o Cárdenas recebe a bola, muitas vezes o Cárdenas recebe a bola e vai procurar o Holloway ou o Barnes. Fica claro isso para mim dentro do jogo. Cara, vou passar esse pepino quente para outro cara. Vou deixar eles definir o que eles estão definindo. É. Então, sabe, eu venho falando há tempo que precisa espaçar a quadra. A gente já está quase terminando a nossa técnica de vídeo aí, quase me jogou um sapato. Teve um tempo ontem que o técnico Leandro Iriarte pediu, aliás, foram só o Leandro Iriarte pediu tempo ontem. Pois é, né? A transmissão ele vai sempre ouvir o técnico que pediu o Exatamente, tempo, né? né? E foi só o Leandro Iriarte que pediu o tempo ontem, E aí, numa delas, ele falou inside, outside, ou seja, vai e volta, que não estava acontecendo, porque a bola estava parada na mão do Barnes, né? E aí, recém tinha vindo de uma bola que o Jonathan chutou num corner aqui, de 3 pontos, na cara, acho que do Ritzheimer, e depois foi lá no outro corner e chutou na cara do Holloway de 3 pontos. Como é que chutou? Ele recebeu a bola, parou, respirou e se equilibrou e chutou. Cara, o Holloway tem que estar grudado nele, o Ritzheimer tem que estar grudado nele. Aí quando foi... Aí jogou a prancheta e falou, eu não quero mais saber de bola de 3 pontos, pelo amor de Deus. Me desculpe, Leandro Iriarte. Respeito o teu trabalho, respeito a tua experiência e tudo mais. Eu não quero esse chute de 3 pontos, Cruxem. Eu não quero esse chute de 3 pontos, Jaime. Porque, cara, parece que joga ao vento. Cara, o atleta entra por um ouvido e sai pelo outro, cara. Se não falar o nome dele, não botar o nome aos bois. Barnes, eu não quero mais que tu fique no corta-luz. Barnes, eu quero que tu largue um pouco mais a bola. Cara, a gente vai continuar jogando dessa maneira, infelizmente. Pois é. Temos 2 jogos dentro de casa, sábado, que horas? Sábado, 6 horas. E depois na segunda-feira, 8 horas. Então, sábado, convocar a torcida. Compareça você, torcedor. Super lotar o Arnão, né? Super lotar o Arnão. A gente já demonstrou que com essa torcida do nosso lado, com o Arnão lotado, a gente tem condições. Fizemos jogos e fizemos vitórias com os grandes desse ano, né? Quem sabe voltar um 2-1, que eu acho muito legal, né? Me preocupou. Caxias foi a Brasília. E fez um baita jogo lá. Perdeu de 13 pontos. Brigou até o final. Sim. Teve um certo momento ali que o Caxias estava na frente do placar também, né? E olha, Cruxem. Mas não é essa questão é a questão do brigar. Tu concorda comigo que 30 pontos é realmente dizer assim, eu tô aqui. Sim. Me preocupa como o Corinthians vai reagir. Exatamente, também, né? animicamente, perfeito. Mas o convite fica feito, você também curta o nosso podcast Papo de Basquete. Nas redes sociais a gente vai divulgar. Jaime, obrigado pelo papo. Sempre um prazer, Cruxem. Forte abraço a todos. Do sonho à conquista, há muita vida real pelo caminho. A jornada até a aprovação não é fácil. Entre trabalho, estudos e compromissos diários, o tempo parece nunca ser suficiente. Sem falar no medo de não dar conta ou na ansiedade de por onde começar. Mas uma coisa é certa, o que impulsiona todo mundo a seguir em frente é o sonho, o desejo de construir uma carreira sólida, de conquistar estabilidade, de abrir as portas para uma nova etapa na vida. No CEISC,
Sabemos que sonhar é o ponto de partida, mas é o aprendizado, o planejamento e a estratégia que transformam o sonho em realidade. Por isso, ensinamos as pessoas a aprender, de verdade. Somos especialistas nisso. Nosso jeito de ensinar vai além do conteúdo técnico. Aqui, a gente entende o seu ritmo, suas dúvidas e sua realidade. Preparamos você não só para passar nas provas, mas para enfrentar os desafios de uma carreira inteira. Porque no final, o verdadeiro sucesso é mais do que passar em um exame, é transformar o seu futuro. Cada vez que essa transformação acontece, temos a certeza de que o nosso sonho também se tornou realidade.